Oi, tudo bem? Belezinha? Esse vídeo ele é um corte do Enem 2024, segunda aplicação. Se você quiser ver a prova inteira, playlists por assunto, playlist do Enem ordenada por aplicação, ordenada por assunto, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Questão 108, Enem 2024, segunda aplicação. Então, o método de adubação mencionado tem como uma de suas consequências a... Então, a gente vai ter que ficar desperto nesse método de adubação. Biocombustível, biocombustível, o mito do combustível limpo, mito, né? Então, tá tendo um trocadilho aqui no Química Nova na Escola 2008. É comum o álcool ser mencionado como combustível ecologicamente correto, pois durante sua queima, o ciclo biogeoquímico do carbono apresenta balanço de massa igual a zero. Isso daqui, pessoal, ele tá falando do carbono, no ciclo do carbono, etanol ter o ciclo, né? Ali o etanol produzido ter o ciclo fechado. Então o etanol quando queima libera CO2 para a atmosfera. Esse CO2 ele é incorporado de novo na cana, ali como glicose, celulose, diversas coisas. Aí você pega essa cana, extrai a sacarose, fermenta, faz o processo e produz o etanol de novo. É um ciclo fechado. Você pode falar que isso é ciclo fechado ou você pode falar que o balanço de massa é igual a zero, tá? No entanto, o processo de produção da cana-de-açúcar, matéria-prima empregada na indústria sucroalcooleira, faz uso de adubação para melhorar a fertilidade do solo e aumentar a produção. Dentre os principais nutrientes, né, então ele falou aqui de adubação. Dentre os principais nutrientes estão nitrogênio, fósforo e potássio, né, o famoso NPK, que possuem balanço positivo no ciclo biogeoquímico. O que isso quer dizer? Que esse nitrogênio, fósforo, potássio, esse NPK com adubo, ele é colocado ali na cana e ele vai aumentando a quantidade de nitrogênio, de fósforo e potássio no meio ambiente. Então não é um ciclo fechado. Isso que ele quer dizer com balanço de massa positivo, tá bom? Sabe-se que boa parte do nitrogênio ativo desses fertilizantes encontra-se na forma dos íons NH4+, e NO3-, né? Amônio e nitrato. Inclusive, você pode ter o nitrato de amônio, que ele vai fornecer nitrogênio no amônio e nitrogênio no nitrato, né? Nitrato de amônio seria um composto que fornece bastante nitrogênio para o solo. Por interperismo e percolação, esses compostos lixiviam, interperismo, percolação, lixiviam para o solo, contaminando rios e lagos. E ainda o lençol freático, como na animação que eu vou colocar aqui para você, beleza? Então falou de balanço de massa, falou de ciclo positivo no ciclo do nitrogênio, merece atenção, amônio, nitrato. Então esse método de adubação mencionado tem uma consequência. Gente, adubo, fertilizante, consequência. Principal, qual que vai ser? Poluição da água, eutrofização. Então ele está falando do ciclo do nitrogênio aqui. Vamos ler as alternativas para ficar claro que é isso, né? Então, elevação da alcalinidade das águas naturais? Não, pessoal. Vou tirar aqui, peraí que eu já falo da lixiviação. Ele vai reduzir a alcalinidade. O que acontece aqui? O amônio, NH4+, eu não vou colocar a equação aqui, tá? Tem várias questões sobre eutrofização e é sempre o quê? Você saber que o amônio, ele é um íon que libera H+ no solo. Então, o amônio, ele vai entrar em equilíbrio, vai virar o NH3 e vai liberar um H+. Então, o amônio, como ele libera um H+ no solo, ele deixa o solo mais ácido. Então, eleva a alcalinidade das águas naturais? Não, ele abaixa a alcalinidade pela liberação de H+ que vem do íon amônio. Se eu tiver o sal nitrato, NO3, de amônio, NH4, esse sal, ele é um sal neutro? Não, ele é um sal ácido. Por quê? Porque o cátion amônio liberado na água, quando ele cai na água, ele vai sofrer hidrólise, vai reagir com a água e vai liberar esse H+ para a água. Por isso que ele é um sal, se você tivesse nitrato de amônio, seria um sal ácido. Beleza? E aí aqui, redução dos nutrientes disponíveis que afeta a vida aquática. Então a gente já vai entender o que é lixiviação. Não, pessoal, então o A não tem elevação da alcalinidade,
Tem redução. Redução dos nutrientes disponíveis dos solos? Não, tem elevação. Você está adubando o solo. Você aumenta a quantidade de nitrogênio, aumenta a quantidade de fósforo, aumenta a quantidade de potássio, então você eleva o número de nutrientes. E qual que vai ser a consequência? Vai ser o C. Proliferação de grandes quantidades de algas nos cursos d'água, que é a famosa eutrofização. Muito nutriente ali, começa a crescer a alga adoidado, aí cresce a alga, tem todo aquele ciclo de etapas da eutrofização que leva até a morrer e virar aquele lago fétido, que bloqueia a luz, morre todo mundo que está embaixo, aí morre os peixes, aí os peixes morrem, só sobra ali micro-organismos decompositores e um cheiro de morte no lago. Vou deixar uma sugestão no final do vídeo para você ver todas essas etapas da eutrofização. Ah, isso é biologia. Não, pessoal, isso é química, tá? Falou de alcalinidade, nutrientes disponíveis. D. Retenção dos íons nitrato e amônio nos solos, que diminui suas solubilidades. Então, pessoal, não tem retenção de nitrato e de amônio. Quando você faz a adubação, você está aumentando a quantidade de nitrato e de amônio. Então, você está liberando nitrato e amônio, porque o adubo está ali, né? Você está colocando adubo no solo, e esse adubo vai ser solúvel em água. É um cátion, ele tem carga positiva, vai fazer interação íon-dipolo na água, bem solúvel aqui. O amônio e o nitrato, né? Nitrato são solúveis, tem até a regrinha. Então, ele vai aumentar, vai liberar nitrato e amônio. Multiplicação de espécies nativas que mantêm o equilíbrio trófico no ecossistema natural? Não, eles vão quebrar esse equilíbrio trófico. Por quê? Você está liberando muito nutriente, vai ter o crescimento ali de algas, vai morrer peixes. Então não tem multiplicação de espécies nativas. Você pode até ter extinção, por exemplo, tem um lago que só tem uma espécie de peixe só naquele lago. Aí tem eutrofização, mata todos os peixes daquele lago. Você pode causar a extinção, inclusive, de espécies por causa da eutrofização. A eutrofização cresce as algas, essas algas bloqueiam a entrada de luz, impede a entrada de luz lá no fundo, as algas que estão no fundo morrem, consome todo o oxigênio, né? Essas algas vão consumir o oxigênio, vai ter organismos decompositores, vão consumir oxigênio, depois vira um ambiente anaeróbico, aí só tem ali quem não usa o oxigênio, multiplica, consome o oxigênio, morre os peixes porque não tem oxigênio, aí vai ter o crescimento só de decompositores, mata o lago, beleza? Eu vou deixar a sugestão no final do vídeo. E aí, o que eu queria falar aqui para você? Sobre a lixiviação. Eu classifiquei a questão como fácil para média, tá? Nitrogênio, nitrato, amônio, causar eutrofização, muito tranquilo isso daqui, obrigatório. Cai 2 questões por ano disso daqui, sério, tá caindo 2 questões de eutrofização todo ano no Enem, tá bizarro, não é cai uma questão de eutrofização todo ano, não, tá caindo 2 questões, toda aplicação cai 2, é muita questão mesmo. E o que acontece? Você tem que conhecer, então é fácil para média. E aí, o que é lixiviação? Lixiviação, atenção, lixiviação é a mesma coisa que extração. Você já ouviu falar de extração? Então, por exemplo, você vai fazer um chá. Ó, aqui tem a imagem da minha aula 36, uma aula teórica que eu recomendo que você assista. Você pegou um copo com água quente e colocou folhas de hibisco. O que essa água quente vai fazer? Ela vai extrair diversas substâncias que dão cor, gosto, aroma, vai extrair e aí você vai ter o chá de hibisco. Essa é a extração. Depois, se você não quiser essas folhas, você pode passar num filtro e aí você ter só o líquido com o chá de hibisco. Quando a gente faz café, a gente faz as 2 coisas ao mesmo tempo ali no filtro. Coloca o café, joga água quente, faz a extração e o papel de filtro impede que aquele pó vá para a garrafa e tenha um café com pó, né? Você não quer isso. Então você, no café, faz a extração e a filtração ao mesmo tempo. E aí a extração é a lixiviação. Só que aí quando você tem, por exemplo, uma rocha, um solo, um resíduo ali industrial, por exemplo, lixo eletrônico, eu falo do lixo eletrônico nessa aula 36, e você quer extrair uma substância de solo, mineral ou de lixo eletrônico, por exemplo, essa extração com um ácido, com uma base, se chama, ou um solvente, se chama lixiviação. Então, quando a matriz, né, em vez de ser café, hibisco, quando o que você está querendo, que é a matriz que tem a substância de interesse, que você quer extrair alguém dali, é um mineral, é um resíduo, e você vai extrair alguma coisa ali, você chama isso de lixiviação. Aí tem a lixiviação ácida, que é uma extração ácida, e tem a lixiviação básica, que é uma extração em meio básico.
E aí eu coloquei essa animação da página Árvore e Água, já usei ela aqui em outra questão da prova, recomendo que você siga e acompanhe o trabalho deles, que é fenomenal. Tem um post aqui sobre lixiviação e a contaminação de nitratos e amônio, não em rios e em lagos, mas no lençol freático. Então o que acontece? Vai ter uma extração aqui, só que como o que está sendo extraído está no solo, chama lixiviação, já expliquei. Então, ó, choveu, o solo tá todo desmatado aqui, não tem gado em cima, e tem adubo, por exemplo. Pensa que é uma plantação de cana. Quando a chuva cai, sulfatos, cloretos, nitratos, fosfatos, carbonatos se dissolvem nessa água. Aí ele dissolveu, igual aqui no hibisco. A água vai dissolver essas substâncias de interesse. Só que aí o que acontece? Essa água ficou aqui porque você quer beber o chá. Essa água ela vai infiltrar no solo, ela vai ir para rios e lagos com esses nutrientes que ela dissolveu. Então ela removeu esses nutrientes do solo que veio do adubo, removeu esses nutrientes do solo que veio do adubo e carregou para rios, lagos e o lençol freático, ó, que é lá no fundo. Então isso é a lixiviação, tá? Intemperismo, você tem uma rocha, o vento, a chuva. Intemperismo é o desgaste, né? Tem intemperismo físico, intemperismo químico. Você vê isso na geografia física e vê um pouquinho na química também, quando o professor fala. Percolação, eu não sei o que é. Eu não sei o que é percolação, depois eu vejo. Talvez eu deixo num comentário aqui do vídeo do corte ou da resolução inteira. Eu não lembro, eu vi que era percolação, mas eu esqueci. Mas intemperismo é isso, esse desgaste químico ou físico, e lixiviação é uma extração. E aí tem dois termos que eles colocaram aqui, ó, que legal, que é a eluviação, que é a retirada de nutrientes da camada superficial do solo, e a iluviação, que é o depósito de nutrientes em camadas profundas do solo. Então o solo tem nutrientes na camada superior, conforme vai chovendo, esses nutrientes vão para o fundo do solo por lixiviação. Então tem a eluviação, que é tirar os nutrientes da camada superior, e a iluviação, que é esses nutrientes ir para o fundo. Precisa conhecer esses dois termos? Eu nunca tinha ouvido falar, tô vendo aqui no post deles, mas é bom pra gente conhecer. Agora tem que conhecer lixiviação, tem que conhecer extração, tem que conhecer intemperismo, tem que conhecer eutrofização. Esses, sim. Beleza? Sugestões fundamentais para entender a questão 100%. Uma questão do ciclo do nitrogênio, que aí eu vou falar do eutrofização, vou falar de muita coisa, a gente vai ver a fundo. E tem na questão aqui essa parte do ciclo de balanço de massa igual a zero. Balanço de massa igual a zero, o que é? É o carbono ali no ciclo do carbono, seu ciclo fechado. Aqui você vai ver essa questão do quando o carbono está com o ciclo fechado, a gente chama ele de carbono neutro. Quando você tem um combustível normal que libera, um combustível fóssil que libera carbono para a atmosfera, é carbono positivo. Tem o carbono negativo. Então, carbono neutro, carbono positivo, carbono negativo está ligado com isso do balanço de massa. Recomendo muito isso e recomendo essa questão do ciclo do nitrogênio da ITA, do ITA, né, perdão, 2024, primeira fase. Beleza? Dá uma olhada nessas duas questões para você ficar fera. Vamos para a próxima?